Com relação aos direitos dos servidores públicos do município de Santa Maria, conforme estabelecido pela Lei Municipal 3326 de 1991, nós já vimos os direitos de natureza pecuniária, aqueles que dizem respeito, obviamente, à pecúnia, a dinheiro, aquilo que o servidor recebe por efetivamente desempenhar as suas funções inerentes aos cargos públicos que ocupam. Nós vimos também os direitos de ausência ao serviço. São aquelas possibilidades dadas por lei para que o servidor falte ao trabalho sem prejuízo da sua condição de servidor público e muitas vezes sem prejuízo também da sua remuneração. Mas além disso, nós temos um outro direito muito importante, que é o direito à contagem do tempo de serviço. A contagem do tempo de serviço muitas vezes está relacionada à aposentadoria e, de fato, a contagem de tempo de serviço ela é fundamental para efeito de aposentadoria, mas mais do que isso. A contagem do tempo de serviço ela é importante para inúmeras outras situações envolvendo o servidor público. Por exemplo, para a aquisição da estabilidade, o servidor precisa de 3 anos de efetivo exercício. O que se leva em consideração aí? O tempo de serviço. Que mais? Para fins de promoção, para fins de adicionais de tempo de serviço, para fins de avanços trienais, para inúmeras outras circunstâncias, são levados em consideração o tempo de serviço. Por isso é importante esse tópico a que nós adentramos agora, que diz respeito à contagem do tempo de serviço. Vamos lá, a Lei 3326 de 1991. De acordo com a Lei 3326 de 1991, a partir do artigo 149, nós começamos a trabalhar justamente sobre o tempo de serviço e o artigo 149 nos diz que a apuração do tempo de serviço será feita em dias. Sério? Jura? Sim, sério, jura. Tá? É muito importante, será feito em dias e depois a gente vai dividir esses dias por 365 para chegar ao número de anos que nós temos de efetivo exercício. Querem ver? Olha só, o número de dias será convertido em anos considerados de até 365 dias. Tá, mas de 4 em 4 anos nós temos um ano bissexto. O ano bissexto é considerado? Não. Por que não? Ora, senhores, durante 35 anos, que é o tempo que o servidor leva para se aposentar, no máximo, durante 35 anos, o servidor ele vai ter o quê? Ele vai ter ali 8 anos bissextos, portanto vai ter uma diferença de 8 dias. Isso complica muito o cálculo, portanto simplesmente não se leva em consideração o ano bissexto. O que você faz? Se calcula o número de dias trabalhados e depois se divide por 365. Jorge, como é que fica então? Simples. Tu pega o primeiro dia de trabalho, depois pega o último, vê quantos dias trabalhados tem ali. 5.000 dias, divide por 365 e vai chegar ao número de anos de efetivo trabalho. Tá bem? Olha só, muito importante. Feita a conversão, os dias restantes até 182, um a menos da metade de 365, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número. Para efeitos de cálculos de proventos de aposentadoria proporcional, por invalidez ou compulsória. Jorge, não entendi. Como é que fica? Senhores, vamos imaginar o seguinte. O servidor tem um número X de dias de trabalho. Ele tem 7 anos, 189 dias de trabalho. 7 anos, 189 dias de trabalho. Ou seja, dá mais do que 182. O que acontece? Esses 189 dias de trabalho vão ser arredondados para cima. Transformar-se-ão em 8 anos de trabalho. É isso que diz o parágrafo 2º. Agora, se ele tiver 7 anos, 181 dias de trabalho, aí arredonda-se para baixo, fica exclusivamente com 7 anos. Tá bem? Artigo 150 são considerados como efetivo exercício, ou seja, conta-se como se estivesse trabalhando normalmente. Os afastamentos em virtude de... Vejam, senhores, aqui para todos os efeitos.
aqui para efeito de aposentadoria, para efeito de estabilidade, para efeito de promoção, para efeito de adicional de tempo de serviço, para todos os efeitos. Férias, casamento por até 8 dias, luto por falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados, irmãos por até 8 dias. Ademais, avô ou avó, sogra ou sogro por até 3 dias. Ainda, exercício de cargos em comissão no município. Imagina o servidor que trabalha na Secretaria de Agricultura. E aí esse servidor da Secretaria de Agricultura, ele é convidado para ser o secretário. Ou seja, ele vai exercer um cargo em comissão dentro do município. Pois bem, esse afastamento vai ser considerado para todos os efeitos como tempo de serviço. Doação de sangue por 1 dia, mediante comprovação da doação de sangue. Convocação para o serviço militar obrigatório, obviamente. Júri, ele vai sair para participar do tribunal do júri e ele vai ter computado como tempo de serviço, já que ele está exercendo uma função pública. Convocação para representações esportivas de caráter estadual ou nacional para participar de alguma seleção. Cedência nos termos do artigo 148 desta lei. Por exemplo, um servidor público do município de Santa Maria, que é cedido para atuar numa entidade beneficente. Ele é cedido para atuar numa escola estadual. Ele estará cedido, mas vai ser computado como efetivo exercício para todos os efeitos. Prestação de provas em concurso público, licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença por acidente em serviço. Nós vimos que a licença por acidente em serviço ela é praticamente idêntica à licença para tratamento de saúde. A diferença é que a licença por acidente em serviço, ela dá ao servidor público, além do direito de se afastar do trabalho, também o direito ao tratamento médico custeado pelo município. Licença gestante, adotante, paternidade também conta como tempo de serviço para todos os efeitos. Licença por motivo de doença em pessoa da família, porém, exclusivamente quando remunerada. Nós vimos que a licença por motivo de doença em pessoa da família, ela tem um período em que ela é remunerada e depois ela tem um período em que ela não é remunerada. Só vai contar para todos os efeitos como tempo de serviço durante a licença remunerada. Licença para concorrer a cargo eletivo, já que a licença, o afastamento para que ele concorra para participar de campanha eleitoral é obrigatória por lei, ele não pode ser prejudicado em função disso. Justamente por isso, conta como tempo de serviço sim. Licença para o desempenho de mandato classista para exercer função em entidade sindical, sindicatos e etc. Licença para atendimento a filho excepcional, licença para participar de cursos de pós-graduação, especialização ou capacitação técnica e profissional, licença para servidor estudante, aquela para fazer provas, para fazer vestibular, fazer as provas de final de ano, de final de semestre, as provas avaliativas, para o desempenho de mandato eletivo estadual, federal ou municipal, para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, seja lá o que for, e amamentação pelo período de 1 hora a cada 3 horas trabalhadas durante os 3 meses seguintes ao término da licença gestante. Tá bem? Eu vou chamar a atenção ainda ao parágrafo único, porque o parágrafo único é de grande relevância, diz o seguinte: constitui tempo de serviço municipal para todos os efeitos legais o anteriormente prestado ao município pelo servidor que tenha ingressado sob a forma de nomeação ou contratação. Então vamos lá. Imagina que o servidor público ele começa a trabalhar em 2018. Porém, antes, lá atrás, em 2005, ele já tinha trabalhado no município de Santa Maria. Contrato emergencial. Ele já tinha trabalhado antes. Contrato com prazo determinado. Não era servidor, ele era um contratado. Mas ele já tinha trabalhado, pois bem, aquele tempo que ele já tinha desempenhado anteriormente será computado
como tempo de serviço para todos os efeitos legais, é o que diz o artigo 150, parágrafo único da Lei 3326 de 1991. Aliás, olha o artigo 151, vai dizer algo parecido com o artigo 150. O tempo de serviço público federal, estadual e de outros municípios será computado integralmente para efeitos de gratificação e adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. Giorgio, não entendi. Olha só, significa o seguinte, o cara era servidor do Estado, passou para o município. O cara era servidor da União Federal, passou para o município. Ou então, ele era servidor do município de Itaara, e aí passou para o município de Santa Maria. Beleza! Aquele tempo que ele trabalhou lá em Itaara, que ele trabalhou no Estado, que ele trabalhou na União Federal, será computado aqui no município de Santa Maria? Sim, exclusivamente para fins de gratificação e adicionais de tempo de serviço, e também para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Tá bem? Exclusivamente para esses fins. Professor, e para efeitos de promoção, entra? Não. Para efeitos de aquisição de estabilidade, conta? Não. Só para esses efeitos aqui. Tá bem? Muito bem. Agora, artigo 152. 152 vai trazer outros afastamentos que são levados em consideração exclusivamente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Olha o que diz o artigo 152. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas e Auxiliares prestados durante a paz, computando-se em dobro em operação de guerra. Desconsiderem esse dispositivo aqui na prática, porque a Constituição Federal proíbe qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia. Ou seja, esse dispositivo aqui na prática ele não é aplicável porque ele é inconstitucional. Não existe cômputo em dobro de tempo de contribuição. Isso aqui não existe. Mas, para efeito de concurso público, se cair, vamos lá pelo que diz a lei. Em que o servidor esteve em disponibilidade ou já esteve aposentado. Jorge, eu não entendi. Vamos pegar a seguinte situação. Imaginem que o servidor público está trabalhando no seu cargo público. Muito bem. Imagine que o seu cargo público é extinto. Imagine que o seu cargo público é extinto. O que acontece com o servidor quando tem o seu cargo extinto? Ele é colocado em disponibilidade. Ele é colocado em disponibilidade até poder ser aproveitado num outro cargo de atribuições semelhantes. Pois bem, esse tempo de disponibilidade, que eu chamo de geladeira do servidor, vai ser considerado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade do servidor público. Segunda hipótese. Imagina que o servidor, quando ele tinha 15 anos de trabalho, imaginem que ele se aposenta por invalidez. Servidor público se aposentou por invalidez. Tá bem, maravilha, beleza. Agora imaginem que dali a 5 anos depois de aposentado, o servidor ele é revertido. Ele volta. O que é a reversão? É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez em virtude da não subsistência dos motivos que levaram à sua aposentadoria. Pois bem, aqueles 5 anos em que ele estava aposentado, ele perde? Não, ele não perde. Por quê? Porque ele é considerado esse tempo exclusivamente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Tá bem? Muito bem, artigo 153. O artigo 153 traz outro problema, outra inconstitucionalidade da Lei 3326. Olha só. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será computado também o tempo de serviço na atividade privada, nos termos da legislação federal pertinente, desde que o servidor conte com pelo menos 50% do tempo necessário para a aposentadoria de efetivo serviço prestado ao município. Tá bem. Jorge, não entendi. Como é que fica isso? Aqui está dizendo o seguinte. O cara trabalhava na iniciativa privada, passa num concurso público, é aprovado, toma posse.
Ele traz consigo aquele tempo de contribuição lá do INSS? Sim, é o que está dizendo aqui. Olha o que está dizendo aqui. Para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, será computado também o tempo de serviço na atividade privada. Ok. Ou seja, aquela contribuição previdenciária da iniciativa privada eu trago para o serviço público. Isso aqui é constitucional. Até aqui tá beleza. O problema é que a lei condiciona a aposentadoria do servidor a que pelo menos 50% do tempo necessário para a aposentadoria seja de tempo efetivamente prestado no serviço público. Ou seja, se o cara tinha 20 anos de trabalho na iniciativa privada, passa num concurso público, ele trabalha mais 15 anos, são 35 para se aposentar, ele poderia se aposentar? Não. Porque de acordo com esse dispositivo, pelo menos 50% do tempo necessário para a aposentadoria deveria ser prestado no serviço público. Ou seja, pelo menos 17,5%. 17,5 anos. Tá bem. O STF já estabeleceu que isso é inconstitucional. Não pode a legislação estabelecer um tempo mínimo de trabalho no serviço público para fins de aposentadoria. Significa, portanto, que, na prática, se eu trabalhar 25 anos na iniciativa privada, passar para o serviço público, trabalhar 10 anos só no serviço público, eu posso me aposentar aqui? Posso. Posso. Eu posso computar todo aquele tempo lá? Posso. Sim, sem problema nenhum, tá bem? Mas, para efeito de concurso público, para efeito de questão de prova, pode ser algo importante a ser considerado, certo? Eu vou pular para o artigo 154, os demais dispositivos ficam para uma análise individualizada de cada um dos senhores. Diz aqui o artigo 154, é vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultâneo. Imaginem o seguinte, um professor tem 20 horas no município e 20 horas no estado. Trabalha por 5 anos nesse ritmo, 20 horas no município e 20 horas no estado. Ele pode considerar 2 vezes esse tempo? Ah, eu trabalhei 5 anos lá no estado e 5 anos no município. Eu somo, dá 10. Posso isso? Não. Não. Por quê? Porque é vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultâneo. Se o servidor trabalha 5 anos aqui no município, depois mais 5 anos no estado, aí é outra coisa. Porque não são períodos simultâneos. É isso que diz o artigo 154, é isso que nos traz a Lei 3326 de 1991 do município de Santa Maria com relação à contagem do tempo de serviço.